Boa Olá, noite, doutora. tudo bem? Tudo. Então, gente, essa é a doutora Sheila. Doutora Sheila, se apresente aí pra gente conhecer você. Bom, então, eu sou a Sheila Andrejeski, eu sou médica infectologista, trabalho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, faço mestrado em hepatologia, trabalho especialmente atendendo pessoas com HIV e hepatites virais. Que legal. Então, doutora Sheila, para ti que não me conhece ainda, meu nome é Luciana, eu que faço todas as publicações e as coisas aí do Positividades. Sou soropositiva há 10 anos e eu venho aí 2 anos para cá com positividades aí rolando, tá? Muito legal. E, enfim, obrigado por toda a ajuda e obrigado por se dispor para estar essa 1 hora aqui tirando nossas dúvidas e falando sobre esse assunto que também é super importante. Claro. Primeira coisa, doutora Sheila, como que tá a questão da hepatite hoje no Brasil? Sabe me dizer alguma coisa de números? A gente pode falar um pouco em prevalência, tanto mundial como no Brasil. Falando em termos de hepatite A gente teve um surto bem importante ano passado, que focou. Vocês estão me ouvindo? Tá. Estão me ouvindo? Tá. Que foi principalmente na região de São Paulo, né? Teve um grande número, foi realmente um surto, em torno aí de umas 1.000 e poucas pessoas contaminadas, principalmente homens de idades jovens. O que começou a levantar a hipótese da transmissão sexual da hepatite A, né? A hepatite B, ela é uma hepatite que vem tendo os números um pouquinho diminuídos, assim, em termos de novas infecções no Brasil, graças à questão da vacina da hepatite B, que é distribuída gratuitamente pelo SUS, né? Então, a vacina tem tido uma cobertura cada vez maior, então os casos de infecção crônica têm diminuído. Mas, principalmente na região oeste de Santa Catarina e do Paraná, ali é um grande bolsão de infecção de hepatite B. Em termos de hepatite C, a gente tem cada vez mais diagnósticos. Mas isso, na verdade, eu acho que se deve principalmente porque as pessoas têm feito mais o exame, elas têm procurado mais por saber o diagnóstico. Por ser uma infecção tipicamente assintomática, né? Que não dá sintomas. Então, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é líder disparado, sim. A gente tem outras 5 capitais, se eu não me engano, que tem uma média muito acima da média nacional. E hepatite D é prevalente basicamente ali na região da bacia amazônica. Pode ter em outros lugares do Brasil, mas geralmente são pessoas oriundas de lá ou que se infectaram lá, né? Sim. A gente tem uma prevalência um pouco mais diminuída de hepatite D. E hepatite E, praticamente não existe casos no Brasil, até o momento. São pequenos surtos que dão muito esporadicamente. Sim. Mas já. Então no Brasil a hepatite E ainda ela não existe. Ou já aconteceu aqui? Já teve casos, mas a gente tem poucos dados sobre isso, porque tudo que se tem nas fichas de notificação, que a gente chama de SINAM, que é uma coisa a nível federal, né, e que tem um acesso em todo o território nacional, são com dados insuficientes ou incompletos. O pessoal acaba não preenchendo, às vezes, direito à ficha, e a gente acaba não tendo muita informação. Então, a gente sabe que já teve surtos localizados, mas esses surtos, assim, são 50 pessoas infectadas, são coisas bem pouquinhas mesmo. Não dá para Não ter um é que. estudo ainda. Isso, não dá para ter uma noção geral. Tanto que, se tu for olhar, por exemplo, no site do Ministério, eles nem divulgam prevalência e incidência de hepatite E, eles não falam sobre, porque não dá para ter uma ideia geral. Certo. E doutora Sheila, então vamos lá, vamos falar sobre hepatites. Vamos passar uma por uma dessas hepatites aí que você falou, e daí eu vou perguntando, que eu acho que eu vou entendendo também, o pessoal que tá vendo vai entendendo também, que eu vou tentar fazer uma linguagem menos técnica, e Claro. a gente vai vendo aí. Quem tiver perguntas sobre hepatites, manda aí pra gente, que a gente também vai respondendo essas dúvidas, até pra gente poder interagir com o pessoal que Isso tá, aí. tá? Claro. Hepatite A, como que funciona?
doutora Sheila? Então, meio de transmissão, como a gente pega a hepatite A hepatite A, ela tem uma transmissão que a gente chama fecal oral. O que que é isso? Tudo que a gente pode ter através da ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes de pessoas que têm a hepatite A, tá? A pessoa, quando ela fica doente com a hepatite A, ela começa a transmitir a doença em torno de umas 2 semanas antes de começar a apresentar os sintomas e até umas 3 semanas depois. Então, ela fica quase 1 mês transmitindo a doença. E essa, a outra pessoa que não tem, por exemplo, ela vai se infectar ingerindo uma água que foi contaminada ou um alimento que foi mal lavado. Quando a gente fala da questão ali que houve principalmente esse surto ano passado em São Paulo, a Rio Grande do Sul também teve. A gente teve, assim, pouquíssimos casos. Nós ficamos em segundo lugar, o estado, mas 50 e poucos casos comparados a 1.000 e tantos, a gente finge que não existe, né? O surto mesmo foi em São Paulo. Então, foi uma prevalência muito grande de homens. Essencialmente, a maioria colocou que era homem que fazia sexo com homens e em idade jovem. Então, isso começou a levantar essa possibilidade de transmissão sexual da hepatite A. Então, como que a gente fala que transmitiu a hepatite A se ela é uma transmissão fecal oral, né? Pela relação sexo oral anal, basicamente, né? Mas isso tá sendo comprovado, mas basicamente a gente fala que hoje em dia a gente já está considerando, a maioria dos infectologistas considera já como sendo uma via de transmissão também, tá? Então, falando agora na linguagem mais popular, então o CUNET, que é o que a gente usa mais, o termo mais dia a dia, Isso aí. ele pode ser uma via de infecção da hepatite A. Então, ela pode ficar lá, pode-se dizer, incubada 30 dias e você transmitindo para outras pessoas, ou para contaminando algum alimento ou água e nem saber. Isso mesmo. Porque a pessoa, ela pode não apresentar nenhum sintoma. Ou, às vezes, um sintoma muito leve. Não necessariamente ela precisa ficar com aquele amarelão todo. Então, de repente, você pode estar se relacionando com uma pessoa que está ali em fase de doença, mas, às vezes, nem ela percebeu, porque é uma forma tão leve que quase não apresentou sintomas. Legal. Então, só para fazer um briefing final, CUNET pode dar hepatite A, alimentos infectados e água também infectada. Contaminada. Contaminada, desculpa. Eu sempre troco os termos. Isso aí. Não, mas é isso aí. Então, água e alimentos contaminados. Perfeito. E só confirmando, até 30 dias para aparecer os primeiros sintomas, né? Não tem um tempo bem fixo, né? Mas geralmente leva aí em torno de 1 mês. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas geralmente é 1 mês, tá? Aí a pessoa, quando ela fica com sintomas, o que ela vai ter? Como que ela vai apresentar? Quais vão ser esses sintomas? Pode dar febre, geralmente dá um mal-estar, uma fraqueza muito grande, a pessoa fica assim, né? Parece que passou um caminhão por cima, não quer fazer nada. Cansaço. E daí é comum daí acontecer que a pessoa fica com um amarelão, ela fica toda amarela, com os olhos amarelos, com a pele amarela, que a gente chama icterícia. E ela pode ficar com a urina bem escura, tipo cor de Coca-Cola, e com cocô branco, tá? E dor na parte superior do abdômen. Não necessariamente ela vai ter todas essas coisas juntas. E ela pode apresentar mais uma coisa em maior intensidade do que outra. Por exemplo, eu posso não ter febre, mas ter muita dor no abdômen, né? Então, é bem variável. E esses sintomas, eles valem para todas as hepatites, né? Um quadro, uma infecção aguda, que é logo quando eu pego a doença, eu posso apresentar esses sintomas. E esses sintomas são comuns para todas elas. Para A, para B, para C, para D e para E. Tá? Então, e deixa eu perguntar, a questão da hepatite A,
tem algum tipo de prevenção que possa existir? A vacina, alguma coisa assim? Tem sim. Como que funciona? Tem quantas doses? E se tem tratamento a hepatite A? Tá. Lembrando que a gente vai falar de todas e agora a gente está na hepatite A, tá aí? Tá, Isso gente? mesmo. Então, a hepatite A, ela é considerada uma doença benigna. É muito raro uma pessoa ter um problema mais sério no fígado, acabar, por exemplo, tendo uma falência do fígado e às vezes precisando de transplante, mas isso é raro. Ela é uma doença que dá, a pessoa se recupera sozinha, né? E cura 100% das vezes. Ela sempre vai curar, tá? Então, o tratamento é basicamente a gente melhorar, dar um remédio para febre, dar um remédio para dor. As pessoas têm que fazer um repouso na medida do que ela sente. Então, não que a pessoa tem que ficar na cama, né, presa em casa. Mas se ela tá mais cansada, se ela tem mais dor, é óbvio que ela vai ter que descansar um pouquinho mais. E tem uma questão também de cuidado com a alimentação durante esse quadro ali agudo da hepatite, que é que a gente tem que evitar alimentos muito gordurosos e uma comida rica em açúcar refinado, que é o açúcar, o doce, a bolachinha, né? Os carboidratos refinados no geral, que são, por exemplo, muito pão, muito bolo, muita massa, né? É a básica canjinha da vovó, né? Uma comida bem leve. Tem que ser para a gente poder dar tempo para esse fígado se recuperar. Então, basicamente, é um tratamento de suporte. A gente ajuda a pessoa a melhorar dos sintomas que ela tem, mas não tem um remédio específico para a hepatite A. Mas ela se cura. Ela cura. Perfeito. Ela cura. E aí, o que a gente pode fazer para prevenir a hepatite A? A gente tem vacina. Vacina, eu falo, gente, é a maior descoberta da humanidade depois, em termos de prevenção de doença. Depois da água potável e do saneamento básico. Então, que nem na hepatite A, como a gente está falando de água e alimentos contaminados, quanto mais população tiver saneamento básico, água encanada, né? Menos pessoas eu vou ter contaminadas. Então, isso também é um meio de prevenção. Lavar bem os alimentos, né? Os alimentos crus, as verduras, as frutas, os legumes. Eu tenho que fazer aquele molhinho ali, né? No vinagre ou no hipoclorito, né? Que é para realmente tirar os bichinhos todos, não só da hepatite, mas todos os outros que podem ter ali dos alimentos. E a água ser uma água tratada, né? Qual outra maneira que eu posso evitar de pegar hepatite? A vacina. Então, existe vacina para hepatite A. A vacina é uma das vacinas, quase uma das mais novas, ela surgiu em 1991. Então, não faz tanto tempo assim, tá? E ela ainda não está incorporada no calendário nacional do SUS, que nem a gente tem todas as vacinas da criança, né? Que todas são incorporadas. Então, por exemplo, existe a vacina, a gente pode fazer já desde a criança, a partir de 1 ano de idade. Geralmente os pediatras indicam que os pais vão e paguem pela vacina e façam, né? Mas ainda não está incorporada no SUS para receber de graça para a criança. Aí a gente tem algumas situações que podem fazer com que a pessoa ganhe a vacina de graça pelo SUS. Uma delas é ser portador do HIV. Então, a pessoa que tem HIV, ela pode receber essa vacina de graça pelo SUS, tá? Por exemplo. E aí são 2 doses da vacina. A gente faz uma dose e 6 meses depois faz a segunda. Ela é uma vacina de vírus inativado, então não tem como ela causar a doença. Ela dá muito pouco efeito colateral, geralmente é só uma dor no local da aplicação, tá? E é uma vacina que tem uma taxa de resposta de proteger a pessoa de mais de 95%. Então, é uma vacina muito eficaz, muito boa, né? Inclusive já na primeira dose. Então, o que é recomendado? Que as pessoas falem com o seu médico para ele solicitar um exame de sangue para ver se a pessoa já teve contato ou não com a hepatite A. Porque a hepatite A, ela deixa uma imunidade. Então, se eu tive hepatite A,
eu não tenho como pegar de novo. Então, nesse caso, eu vou ter ali esse exame meu que chama anti-HVA IgG, ele vai ser positivo ou reagente, né? Significa que eu tive contato. Ou que eu fiquei doente e curei e tive contato e estou protegida, não posso pegar de novo. Ou que eu fiz a vacina e estou protegida porque fiz a vacina. Então, se esse seu exame for negativo, o médico vai indicar a vacina para você. E você vai poder fazer a vacina. Se for HIV, dá para pedir a vacina pelo SUS. Bem simples. Muito legal, não sabia dessa informação. Bem Então, legal. quem vive com HIV pode pedir a vacina de hepatite A. É isso? Sim. Fechou. Sim, a gente faz um exame e conforme o exame a gente pede a vacina. Porque se o exame for bom, a gente não precisa vacinar, né? Beleza. Então, fechou? Fechou esse fechou. assunto? Vamos para o próximo? Fechou. Próximo assunto. Hepatite B, doutora Sheila. Como que Então, funciona? vamos lá. Como que se infecta? Eu sei que hepatite B, C e D parece que as vias de transmissão é a mesma, né? É a mesma. Então, quando a gente fala de transmissão da hepatite B, C e D, já vou falar tudo junto, porque é tudo igual, tá? Então, o que que é? É objetos contaminados com sangue de pessoas que têm a hepatite e não estão em tratamento adequado, né? Basicamente, pessoas que têm hepatite. Então, a hepatite é um vírus que ele fica vários dias, às vezes até algumas semanas nos objetos. Mesmo eu lavando, mesmo eu fervendo na água quente. Ele só morre mesmo quando é esterilizado na autoclave, naquelas máquinas de hospital, né? Enfim. Então, por exemplo, se eu tenho hepatite B e eu usei um alicate de unha em casa e a minha irmã, que não tem hepatite B, usou o mesmo alicate que o meu e a gente tirou um bifezinho ali, ela pode se contaminar com a minha hepatite. Então, tudo que possa ter entrado em contato com o nosso sangue e com o sangue da outra pessoa, então vamos fazer assim, material de unha, esmalte, que aí eu vou passar por cima da onde eu tirei um pedacinho ali, aí ficou o sangue e foi para dentro do vidrinho, lâmina de barbear, escova de dente, daqui a pouco eu tô escovando a gengiva e sangrou um pouco e outra pessoa foi lá e usou a minha escova, né? Objetos de uso pessoal, brinco, piercing, né? A questão, as pessoas falam muito, por exemplo, da questão dos estúdios de tatuagem e de piercing. Hoje em dia, gente, um bom estúdio tem os materiais todos descartáveis, tudo bem certinho com as normas da vigilância sanitária. Então, se a pessoa procurar um bom estúdio, ela basicamente não corre o risco, né? Agora tem que prestar atenção onde vai estar fazendo. Se o material não for descartável, ou se não for corretamente esterilizado, a pessoa corre o risco de adquirir uma hepatite, tá? Outra forma de transmissão além dessa, né? Que às vezes é comum e acontecia muito antigamente. Pessoas que receberam transfusão de sangue antes ali dos anos 90. Por quê? Naquela época, a gente nem conhecia direito a hepatite C e não se testava o sangue. Então, todo mundo que, geralmente quem é mais velho, que recebeu transfusão de sangue por qualquer motivo, lá nos anos 70, nos anos 80, no início dos anos 90, pode ter se infectado e não está apresentando sintomas e nem saber. Então, tem que fazer o exame. Mas isso hoje em dia, graças a Deus, os bancos de sangue testam os exames e não é tão comum, quase nunca acontece, tá? Outra coisa que pode acontecer é na relação sexual sem preservativo. Mais comum na hepatite B e na hepatite D, tá? Na hepatite C é bem menos comum, tá? Geralmente a gente nem orienta que um casal use preservativo, inclusive, porque é bem raro. Agora, quando a pessoa tem HIV e hepatite C, a chance de transmitir pela relação sexual é um pouco maior. Então, aí tem que ter um cuidado maior, tá? Mas pode acontecer, apesar de ser menos comum do que a hepatite B, a transmissão pela relação sexual. A outra questão é da mãe para o bebê. Às vezes, quando a mãe está grávida, ela pode transmitir
durante a gestação a infecção da hepatite B. E também, menos comumente, da hepatite D. E da hepatite C, mais raro ainda, mas às vezes ainda acontece. Então, toda gestante tem que fazer o pré-natal. No pré-natal é sempre pedido exame de hepatite B, de hepatite C e HIV, né? E ali vai ser feito o acompanhamento. Se o exame der positivo, essa mãe vai ter que ser acompanhada. E às vezes ela precisa usar medicação durante a gestação para proteger o bebê também, tá? No caso da hepatite B. Então é outra via que pode haver a infecção. É muito comum a hepatite B ser uma infecção familiar. Então, às vezes a mãe tem, aí os filhos todos têm, aí vai descobrir lá quando o irmão mais velho fez um exame e descobriu, e aí vai testar todo mundo da família e quase todo mundo tem. É bem comum acontecer. Certo. E me diz uma coisa, tá? A gente já tá. As vias de transmissão são as mesmas, mas a gente vai repetir isso. Claro. Foi na manicure. A manicure não tem muito cuidado lá com os materiais. E uma pessoa que tinha hepatite usou e tirou o bife, que nem você disse. Posso me infectar então? Pode. Então tem que ter cuidado. A gente tem que sempre procurar fazer esse tipo de procedimento. Manicure, piercing, tatuagem, procedimento estético que vá fazer, por exemplo, microagulhamento, né? Qualquer coisa que vá entrar em contato com o sangue, por menor que seja esse sangue, né? Por menor quantidade que seja. Eu tenho que sempre ter um cuidado de procurar um lugar que seja ético, que siga as normas de segurança, as normas de vigilância da saúde e que tenha tudo descartável e ou esterilizado corretamente. E isso hoje em dia é fácil da gente ver, né? Você pede para manicure, por exemplo, me mostra o material, ela te mostra ali tudo bem direitinho, abre na sua frente, é tranquilo. Mas a gente tem que cuidar ainda. O bom é cada um ter o seu material de manicure. Mas isso é difícil, né? De todo mundo ter. Então... É uma questão de cultura, né? Também. Ainda tem aquele pensamento que, tipo, querendo ou não, quando a gente que é mais velho, né, pra não dizer idade, a gente costuma usar o mesmo cortador de unha com a família. Tudo então, igual, né? A gente tem que mudar o hábito disso também, porque Exato. se uma pessoa da família se contamine ou infecte, eu não sei qual o termo certo para hepatites, mas se infecte ali, e acaba infectando toda a família e você nem sabe, porque está usando o mesmo material para unha, por exemplo. Exatamente. Então, é bom a gente... É que nem escova de dente. Você não gosta de usar escova de dente de outra pessoa. Então, a gente tem que ter o hábito desses objetos de uso pessoal ser só da gente. É um hábito, a gente tem que criar isso. Certo. Doutora Sheila, assim, ó, hepatite B, hepatite C e hepatite D. Os sintomas são os mesmos? São. Da infecção aguda é tudo igual da hepatite A. A pessoa pode ficar amarelinha, pode dar febre, dor na parte de cima da barriga, urina de cor de Coca-Cola, né? Tudo similar. Pode ter ou pode não ter os sintomas. Por exemplo, da hepatite B, 90% das pessoas adultas que se infectar podem apresentar sintomas e quanto mais sintomas elas apresentam, mais chance elas têm de curar. Então, quase que 90% dos adultos, por exemplo, eu hoje, se eu me infectar, eu tenho 90% de chance de curar. Mas eu também tenho uma chance de não curar essa hepatite. E aí eu vou ficar com a hepatite B crônica. Que essa sim pode não dar sintoma nenhum por muito tempo, por muitos anos. Que nem o HIV, na fase inicial, a gente pode não ter sintoma nenhum. E se não fizer o exame, não vai descobrir que tem. Perfeito. E daí, qual a diferença, então? Porque, tipo, se a gente for ver a hepatite B, C e D, os mesmos meios de transmissão, os mesmos meios as mesmas características de sintomas. Isso. Só que, então, a diferença é o tratamento? É isso? Às vezes, sim. A gente vai diferenciar a hepatite fazendo o exame de sangue. Porque se a pessoa chega para mim amarelinha, com todos esses sintomas, eu não tenho como dizer, é hepatite A ou é hepatite C, ou enfim.
né? Eu tenho que fazer os exames e eu vou ver o qual vai dar positivo. Então, ali eu vou descobrir como vai ser, vou descobrir qual vai ser o tipo de hepatite que essa pessoa tem, e a partir daí eu vou estabelecer como que vai ser o tratamento dessa pessoa. Então, vamos falar um pouquinho de tratamento da hepatite B. Nesse quadro agudo, quando a pessoa tem a infecção e tem todos esses sintomas, ela vai fazer um tratamento quase que igual ao da hepatite A. É suporte. Remédio para febre, remédio para dor, remédio para ânsia de vômito, né? Aqueles cuidados com a alimentação, né? Aí, a gente tem alguns critérios bem específicos para o tratamento da hepatite aguda, que eu acho que não vale a pena a gente falar. Basicamente, não é todo mundo que trata uma hepatite aguda, uma hepatite B aguda, tá? Geralmente, a gente faz acompanhamento dessa pessoa com os exames de sangue, vai avaliando como é que ela tá. A pessoa geralmente se recupera em torno de 4, 5 semanas. Então, ela passa o início do mês mais doentinha, no final do mês ela já vai se sentindo melhor. E no mais tardar em 5 semanas por aí, os exames do fígado já voltam ao normal, inclusive. E aí a gente vai acompanhando os exames de sorologias, que são os testes que dão positivo ou não, né, para hepatite. Se quando completar 6 meses do início dos sintomas, essa pessoa ainda tiver um exame positivo, que é o HBsAg, eu vou dizer que essa pessoa não curou e que ela tem a infecção crônica. E aí o acompanhamento dela passa a ser completamente diferente. Se o exame dá negativo, aí quer dizer que a pessoa curou. E ela também fica imune, que nem na hepatite A. Se eu tive uma vez hepatite B, eu não tenho como ter de novo. Aí também tem um examezinho que fica positivo depois que a gente tem a vacina, a infecção, que é o anti-HBs. Esse aí quase todo mundo já fez na vida. Que ele pode ser positivo ou porque eu tive a doença e me curei, que nem é na hepatite A, ou porque eu fiz a vacina e tô protegida. Porque a hepatite B também tem vacina. Então, a gente tem que, cuidar, se vacinar. Então, basicamente, nessa fase inicial da hepatite, é isso. Depois, a gente pode falar um pouco mais sobre o acompanhamento de quem tem a hepatite crônica, que é outra coisa. Perfeito. E daí, vamos lá. Se, exemplo, tem hepatite B, eu posso evoluir essa hepatite B para hepatite C, por exemplo? Não, são coisas diferentes. A hepatite A é uma coisa, a hepatite B é outra coisa, a hepatite C é outra coisa, a hepatite D é outra coisa, a hepatite E é outra coisa. São doenças diferentes, apesar de acometerem o fígado e de darem sintomas muito iguais, né? Entendi. Então, são sintomas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está com hepatite, descobriu a hepatite. Agora vamos classificar ela. Depois que tu classificou, tu vai tratar como a classificação que ela está. Isso aí? Isso aí. Isso aí. E aí, sobre a hepatite C? Tá. Que eu acho que é a mais grave, né? Então, hepatite C é uma hepatite que também é raro dar sintomas, assim, de ficar amarelo e tudo na idade adulta. E aí, eu posso curar até, mas eu tenho só 30% de chance de curar sozinho. Então, é uma chance bem menor, né? Então, quase todo mundo, quando pega a hepatite C, fica com a hepatite C crônica, que a gente vai ver também depois desse intervalo de 6 meses, tá? Então, quando a gente fala da hepatite crônica, eu estou dizendo de uma doença que, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, não vai dar nenhum sintoma. A pessoa não sente nada. Não dá amarelão, não dá febre, não dá dor, não dá nada, tá? Ou a pessoa tem bem pouquinho sintoma. Por exemplo, tem um cansaço que não passa nunca, né? De muitos anos. Ou tem coceira no corpo seguidamente, né? Que é um sintoma, às vezes, comum da hepatite C. Ou então, quando a gente descobre a hepatite C crônica, a pessoa já tem uma doença no fígado, que é a cirrose. Ou, às vezes, até já um câncer no fígado. Então, por isso que é importante todo mundo fazer o exame. Porque eu posso ter e não saber que tenho.
e eu posso descobrir só lá na frente, quando eu estiver muito doente. E aí o meu fígado já vai ter sofrido muito. E tem alguma vacina para hepatite C? Para hepatite C não tem vacina, a gente só tem que se proteger, né? Evitar o contato com objetos de outras pessoas, materiais esterilizados, estúdios de piercing e tatuagem de confiança, que sigam as normas direitinho. Não tem vacina. Essa, infelizmente, não tem. Entendi. Uma coisa legal que eu acho de dizer, que às vezes as pessoas me perguntam: ah, eu tenho hepatite B e eu tô grávida, eu vou poder amamentar o bebê? Ou às vezes hepatite C também pergunta: ah, eu tenho hepatite C e eu fiquei grávida, eu vou poder amamentar o bebê? Porque quando a pessoa tem HIV, ela não pode amamentar. E é uma dúvida muito comum. Se tem hepatite, pode amamentar. E quem tem hepatite pode amamentar sim o bebê, desde que não tenha nenhuma ferida no seio que possa ter o contato de sangue, né, com a boquinha do bebê. Mas o leite em si não transmite a hepatite. Então, isso é uma coisa legal também das pessoas saberem. Nossa, Que pode ficar grávida, informação pode super amamentar. nova. Não sabia dessa informação. Se alguém me perguntasse, eu não ia saber. É muito bom saber disso. E hepatite D? Aqui no Brasil tem casos ou não tem? De Tem hepatite D? casos. Tem casos. E qual a Então, diferença dela para as outras? Então, assim, a hepatite D, ela existe principalmente na região ali da bacia amazônica, principalmente Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, aquela região ali, Pará, tá? Ela é bem mais frequente ali. Mas ela pode vir para outros lugares. Geralmente são as pessoas que se infectaram lá ou que tiveram contato de alguma pessoa infectada que é de lá, tá? A hepatite D, ela só dá em quem tem hepatite B. Então, eu só posso ter hepatite D de dado se eu tiver hepatite B de bola. E isso pode acontecer de dois jeitos. Ou eu posso pegar as duas de uma vez só, junto, e aí até uma coisa boa, porque aí eu tenho uma chance maior de curar, e aí quando eu curo as duas. Porque se eu curo a hepatite B, não tem como eu ficar tendo hepatite D de dado, né? Porque ela só existe junto com a outra. Ou eu posso ter a hepatite B primeiro e depois pegar a hepatite D em cima dessa outra. Aí é uma coisa um pouco mais séria, porque aí o meu fígado vai sofrer muito mais. Geralmente é o caso de hepatite mais difícil que tem para fazer o tratamento, porque a pessoa vai ter mais problemas de saúde se isso acontecer, né? Geralmente. A hepatite B, ela também pode dar cirrose e câncer de fígado, tá? Quando ela é crônica. E é importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas pensam assim: mas eu não sinto nada. E não necessariamente eu vou tomar o remédio, porque não é todo mundo que tem hepatite B que tem indicação de tomar o remédio. E aí as pessoas somem do acompanhamento, não voltam nunca mais no médico. E isso é perigoso, porque a minha doença, ela tá lá incubadinha, mas ela pode evoluir, piorar, fazer com que eu tenha câncer, ou com que eu tenha cirrose, ou com que eu tenha as duas coisas. Então, a pessoa que tem a hepatite B crônica, mesmo que ela não tome remédio, ela precisa ir no médico direitinho, com frequência, regularmente. Certo. Então, vamos lá. Tive hepatite B, curei hepatite B, eu não posso ter hepatite D, é isso? Não, não posso. Ah, então já tive hepatite B, eu não posso ter de novo hepatite B. É isso também? Isso também. E é a mesma coisa para hepatite A. Isso Certo? também. Já tive Certo. uma vez, não vou ter mais. Tá. É Então, isso. é só recapitulando para quem chegou agora, é só pegar algumas informações aí. Manda as perguntas aí que a gente logo. Agora a gente vai para a última hepatite, depois a gente responde essas perguntas e faz um review de tudo que a gente falou aqui. Isso aí. Hepatite E. Antes da gente falar de hepatite E, eu quero muito falar sobre o tratamento da hepatite C crônica. Porque isso eu acho que é uma coisa que todo mundo vai perguntar depois. Do remédio novo que chegou para hepatite C, né? Então, assim,
até 2015, a gente tinha um tratamento da hepatite C crônica no Brasil, que era um remédio que tinha que ser uma injeção. E era muito ruim de fazer, dava muitos sintomas e menos de 50% das pessoas curavam. Então era bem ruim. A partir de 2015, começaram a vir esses remédios novos, que a gente chama, que são os antivirais de ação direta. São comprimidos que a gente trata a pessoa por 3 ou 6 meses, dependendo do caso. E eles, cada vez mais, eles estão vindo uma geração nova, e aí eles estão dando bem menos efeitos colaterais, quase nada, né? Então eu posso fazer o tratamento, não sentir praticamente nada, é um tratamento relativamente curto, né? De 3 meses ou 6 meses. Alguns casos eu posso tratar até por 8 semanas só. E curar 95% de chance de cura ou mais, né? E aí todo mundo vai me perguntar, e cadê o remédio que não chega? Porque tem gente na fila esperando remédio há quase 1 ano. Então, assim, houve uma troca muito grande do protocolo do Ministério da Saúde em relação ao tratamento. Porque nessa última troca foi incorporado as medicações de última geração, que são as melhores, né? E agora foi feita a compra desses medicamentos. Então teve um gap aí de alguns meses, alguns bons meses, entre ter ficado sem remédio, não ter feito licitação, não ter feito compra, aí ter mudado tudo, aí ter feito compra de novo, né? E agora o remédio já está chegando. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente já recebeu, a gente já começou a receber o remédio novo. Então, as pessoas têm que procurar o seu médico para atualizar a receita, porque quem estava na fila esperando o remédio antigo não vai mais ganhar o remédio antigo. Então, tem que ir lá pedir para o médico trocar a receita. Continua na mesma posição da fila. Eu não perdi a minha vez. Eu não vou entrar na fila de novo, né? Eu continuo lá atrás, na minha posição normal anterior. Só que eu tenho que trocar a minha receita para poder ganhar o remédio certo, o novo agora que está vindo. Então, isso é uma informação bem importante para as pessoas. É que tá evoluindo muito rápido esse negócio de medicação, né? Muito rápido. E, graças a Deus, para melhor, né? Porque tá curando muita gente, praticamente todo mundo. Sim. Eu tô vendo nessas últimas semanas muita alteração de questão de medicação, tanto para hepatites quanto para HIV também. Exato. Mas depois a gente pode falar um pouquinho dessas novidades. Podemos. Para acabar. Hepatite E, vamos lá, vamos finalizar então, vamos lá. com hepatite. Então, hepatite E é uma hepatite que é mais comum na África e na Ásia Ocidental, na região da Índia, ali naquela região. Também é uma hepatite que se transmite pela comida ou pela água contaminada, que nem a hepatite A. Então, é aquela coisa do saneamento, da água potável, né? Então, se você reparar, a gente tem um foco de infecção maior justamente nesses países onde eu tenho menos disponibilidade disso. Mas no Brasil, felizmente, são muitos poucos casos, tanto que nem tem registrado exatamente quantos casos tem. Né? Quantos casos a gente já teve ao certo? Ele não tem entrado na conta da notificação bem direitinho, como deveria ser. E é uma hepatite que nem a hepatite A, que cura sozinha, todas as vezes. Então, digamos que eu pegue uma hepatite E, eu vou curar, certo que vou curar. E provavelmente eu não vou ter como pegar de novo. Isso o pessoal ainda não sabe bem ao certo. Para hepatite E, não tem vacina que nem tem para hepatite A. Então, todos aqueles cuidados de lavar bem o alimento, cuidar a água, tudo isso eu tenho que ter, né, em dobro, principalmente se eu for viajar para um lugar desses que é mais comum ter a hepatite E. Certo. Ai. Então a gente finalizou as hepatites, tá? É muita informação, né? De coisas diferentes. Mas é muito legal, porque daí, tipo, é absorção das informações. Exemplo, agora eu fui ver que eu não entendia nada de hepatites. Então a gente acaba aprendendo aqui. Apesar de eu conhecer bastante sobre o assunto, ainda vejo que não sei nada, né? Porque daí a gente aprende. Vamos responder as perguntas? Vamos lá.
Tu lê as perguntas pra mim e eu respondo. O que que tu acha? Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu lá de cima, porque tem bastante Pois coisa. é. Gente, quem tiver perguntas, manda aí, que agora é a hora. Essa aqui a gente já respondeu no meio da conversa, porque eu também fui gostando das perguntas já na nossa conversa. É possível a evolução da hepatite B para C e assim por diante? Não é. Não pode. Cada hepatite tem sua particularidade. Exemplo, Isso. se você teve hepatite A, você não vai ter de novo. Se você teve hepatite B, você não vai ter de novo. E você a C, A C eu posso curar e eu posso pegar de novo. posso curar e posso pegar de novo. Posso pegar de novo. E a D, só se você tiver a B para poder estar ativo. Se você já teve a B e não tem mais, não tem como ter novamente. Isso aí. Quanto tempo os sintomas aparecem? É mais ou menos um mês, né? Que a gente... É, mais ou menos um mês. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A hepatite C é que pode demorar menos para aparecer os sintomas, que pode já aparecer uma semana depois da contaminação. A hepatite A e a hepatite B, no mínimo, umas 2 semanas. E todas elas é em torno de um mês, de 6 semanas no máximo. Do tempo da contaminação para ter os sintomas. Mas lembrando que nem sempre eu vou ter sintoma. Eu posso não ter sintoma nenhum, né? Perfeito. Depois de tomar a vacina, nunca mais pode contrair a hepatite? É 95% de chances, né? Pelo que tu me falou. A hepatite A vacina traz imunidade. A princípio, ela traz uma imunidade duradoura de 15 anos, mas ela tem vários... Os estudos, enfim, né, do fabricante diz que a imunidade pode ser duradoura por toda a vida. Então, o bom é, assim, de 10 em 10, de 15 em 15 anos, a pessoa que fez a vacina, fazer de novo o exame e ver como é que tá. Porque se precisar, vacina de novo. Se tiver bom, fica por isso. A hepatite B... a vacina, às vezes, não dura tanto, principalmente na pessoa que tem HIV. Então, eu tenho que, com uma certa frequência, que não se tem bem definido de em quanto tempo eu tenho que fazer, tá repetindo o exame. Aí, às vezes, a gente faz uma dose de reforço só. Eu não preciso fazer as 3 doses da vacina, da hepatite B, tudo de novo. Às vezes, eu só faço um reforço e a imunidade da vacina já sobe e fica boa de novo. Então, essa eu tenho que cuidar, principalmente nas pessoas que têm doenças crônicas que podem causar imunossupressão, que, por exemplo, é o caso do HIV. Qual a pior hepatite para um soropositivo? Para um soro positivo. Vamos lá. Depende, gente, porque assim, olha, se eu tiver a hepatite C, hoje em dia, eu tenho uma chance muito grande de fazer o tratamento e curar. Só que eu também posso pegar de novo, né? E eu posso descobrir ela no estágio muito avançado. No HIV, geralmente não é comum, porque quando a gente faz o exame de HIV e dá positivo, a gente já faz das hepatites. E os exames das hepatites, assim como da sífilis, no paciente com HIV, ele é exame de rotina. Todo ano eu tenho que fazer, né? Então, eu não sempre eu vou demorar muito tempo para descobrir a doença e já ter um problema maior no fígado. Mas a hepatite B, ela não tem cura, a crônica, né? Quando ela fica crônica, ela não cura mais. Eu posso fazer o tratamento, e aí no caso do HIV, é o mesmo remédio que usa para o HIV, então facilita a vida, né? E eu vou fazer o tratamento e ter um controle. Mas é muito, muito raro, menos de 1% de chance dela curar. Então, vamos dizer que a hepatite que não cura é mais prejudicial, porque ela pode estar causando um dano constante no seu fígado. E a pessoa que tem HIV, ela tem uma evolução pior, vamos dizer assim, do fígado, mais rápido do que quem não tem HIV, que a gente chama de fibrose. Então, o fígado, antes de ter a cirrose, ele vai ficando durinho, que é a fibrose, e aí ele vira a cirrose, né? Então, isso, na pessoa que tem HIV, acontece mais rápido, tanto na hepatite B crônica como na hepatite C.
então é ruim nas duas, né, no caso. Mas a C tem tratamento hoje em dia e cura, então, né? Perfeito. Vamos ver aqui o que mais tem pergunta. Hepatite B, mesmo já sendo imune a esse tipo, é possível ter outro tipo de hepatite? Então a gente já falou sobre isso, já é possível, Pode sim. porque são hepatites diferentes uma da outra. Isso aí. Não sabia que o vírus sobrevivia fora do corpo por uma semana. Isso é muito grave e não divulgado. Acho que a gente vai fazer um post sobre isso, né? Legal. É diferente do HIV, né? Que morre rapidinho fora da célula. O da Exatamente. hepatite fica mais tempo. Por isso a questão dos objetos contaminados. Mesmo os meus exames de hepatite B negativos, posso tomar a vacina? Nesse caso, toma a vacina. Só não toma a vacina se você já teve alguma vez exposto à hepatite. Isso? É, assim, ó. Para hepatite B, gente, tem que falar com o médico. Porque são... 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 exames fora a carga viral para hepatite B. Então, não é todos que dão negativo, né? Então, eu tenho que ter um positivo, que é o anti-HBs. Esse é o da imunidade. Se esse não for positivo e eu não tiver hepatite B, eu tenho que vacinar. Então, geralmente é o médico que indica. Vai lá, pede o exame para ver a imunidade da hepatite B. Aí o médico vai ver o resultado do exame e vai ver se você tem indicação de fazer vacina ou não. Certo. Eu não lembro se já tomei a vacina da hepatite B. Posso tomar e correr o risco de repetir a vacina caso já tenha tomado? Repetir a vacina não vai fazer mal, mas pode fazer o exame antes e ver se precisa vacinar ou não. Até porque se você tiver na sua carteirinha de vacina ali as 3 doses da hepatite B, se você for no posto, o pessoal do posto não vai querer te vacinar, a menos que você mostre um exame da imunidade da hepatite B que é negativo. Entendi. Então tem isso. Posso tomar todas as vacinas ao mesmo tempo, doutora Sheila? Ah, isso é uma coisa legal. A vacina da hepatite A e a vacina da hepatite B, elas podem ser feitas juntas, tá? E existe uma vacina que é a hepatite A e B, na mesma vacina, tá? Mas essa só pagando. Não tem no SUS e nem para quem tem HIV, tá? Mas eu posso sim fazer as duas vacinas ao mesmo tempo, só que elas são doses e tempos diferentes. A da hepatite A eu vou fazer uma e vou repetir com 6 meses. E a da hepatite B, o intervalo de dose é diferente. E não são 2, são 3, né? Então, isso muda, mas pode ser feito junto sim. Quais as hepatites que podem ser infectadas via sexual? Contaminadas via sexual? Como a hepatite C pode ser contaminada via sexual? Não. Quais hepatites podem ser Sim. Contaminada via sexual? Então, gente, ó. Mais frequentemente a hepatite B, né? E aí a D, se a pessoa tiver as duas juntas, tá? A hepatite C, menos comum. Mas vamos lembrar assim, ó, que se a pessoa usa brinquedo, o brinquedo vai contaminar. A pessoa, não a relação em si, mas o brinquedo que está contaminado, o objeto que está contaminado. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que a gente tem que trocar sempre a camisinha de um brinquedo de uma pessoa para outra, né? Que é muito importante. Porque a gente não vai esterilizar o brinquedo, né? A gente não tem autoclave em casa. Entendi. E Perfeito. a hepatite A, da questão que a gente já falou. Perfeito. Muito boa. Foi ótimo esse bate-papo. A gente tem mais 5 minutos para que depois caia a conexão. Sim. Então, bem rapidinho. São algumas novidades que saiu aí da IAS. Não lembro o nome do evento que aconteceu lá no México, que foi a questão do dolutegravir. Sim. O dolutegravir agora ele é indicado para todas as pessoas, para mulheres que estão em idade fértil também. E não apresenta mais aqueles sintomas para o bebê. É isso mesmo? Isso. Os defeitos de tubo neural, né?
Foram pelo menos 3 grandes estudos conduzidos, tá? Em Botsuana, que foi onde ocorreram aqueles casos, os iniciais na África. O Brasil tem uma corte muito, muito grande também e apresentou os dados lá no IAS, tá? E realmente agora a indicação, agora a gente tem dados seguros para dizer que é uma medicação segura, tanto para gestante como para mulher que quer engravidar. Então, a gente só está esperando o Ministério da Saúde divulgar a nota informativa nossa para a gente poder realmente liberar aí a medicação, porque por enquanto, né, a gente ainda não tem a oficialização do Ministério da Saúde. Mas a gente vai ter aqui muito, muito em breve, provavelmente. Muito legal. Outra coisa que foi dita lá é que o dolutegravir é um dos melhores medicamentos de primeira linha do mundo, né? Então, quem está iniciando com essa medicação, é uma medicação super bacana. Excelente. Ela com menos efeitos colaterais. E outra coisa também que a gente tem que falar, doutora Sheila, é que não precisa alterar a medicação. Se você tem uma medicação hoje, ela está se adequando ao seu corpo, você não precisa fazer essa alteração. Com certeza. Gente, em time que está ganhando, a gente não mexe. A menos que tenha alguma coisa que te incomode, né? Então, assim, me incomoda que eu tomo atazanavir e fico amarelinha às vezes. Tá, vamos trocar. Me incomoda que eu tomo muito comprimido, queria tomar menos. Se dá para tomar menos, porque às vezes não dá, né, gente? Às vezes a pessoa tem um histórico todo que não dá para diminuir o número de remédio. Então, se dá, a gente troca. Então, se incomoda de alguma forma, converse com o seu médico, que ele vai ver quais são as opções para você. Agora, se não incomoda, se tá bom, se você tá acostumado a tomar aquele remédio, se não dá nenhum efeito colateral, vamos ficar com ele. Um time que tá ganhando, a gente não vai mexer. Tem uma coisa interessante que eles divulgaram dados no IAS também, que é sobre a dupla terapia. Então, assim, atualmente, o tratamento do HIV é composto por 3 medicações, tá? E agora a gente está falando em uso de 2 medicações, tanto para iniciar o tratamento, que já vem sendo uma indicação lá do governo americano, né, da América do Norte, para alguns casos selecionados, tanto para simplificar o tratamento. Então, diminuir um pouquinho o número de comprimidos que a pessoa usa. E isso Legal. É uma coisa que ainda não está estabelecida para nós no Brasil, mas os dados estão aí, né, para o mundo inteiro ver, então também não é uma coisa que não deve demorar muito para chegar para nós. Perfeito, legal. Última coisa, a gente tem 1 minuto para falar, para depois fazer a despedida aí. Vacina contra HIV. Saiu um estudo agora também, então já começa os estudos em humanos. Então é uma coisa que para 4 a 12 anos já vai estar todo mundo podendo se imunizar. É isso mesmo? Esperamos. Assim, as vacinas para o HIV, sempre elas foram muito ruins. Os testes eram muito ruins, o pessoal nunca chegava nessa fase de estudos em humanos. Então, porque era muito ruim, aí desistiam, porque já vinham ali no início dos estudos que não ia funcionar. E pela primeira vez, a gente tem uma potencial vacina que vai entrar em fase de testes em humanos. Então, né, tudo vai depender de como vai ser essa fase agora de teste. Se tudo der certo, a gente pode ter uma vacina para proteger as pessoas contra o HIV. Muito legal. Enfim, eu adorei essa nossa live, eu aprendi muito e eu tenho certeza que as pessoas ali até mandaram pra gente também que aprenderam. Doutora Sheila, eu agradeço muito por disponibilizar esse tempo para nós, para estar conversando com a gente. Passaram várias pessoas aí, algumas mandaram mensagens, outras possivelmente vão ver depois esse vídeo. Mas eu queria agradecer muito por estar disponível e por nos ajudar a entender melhor sobre hepatites. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, adorei participar aqui com vocês também. Acho que quanto mais informação a gente puder dar para as pessoas, melhor vai ser a compreensão que elas têm da doença, menos preconceito elas vão ter e melhor elas vão poder se prevenir sempre. Então, informação é a chave. Quanto mais a gente divulgar o conhecimento, melhor.